Oi pessoal, tudo bem? Sou Midian Noelle. A gente está começando hoje o Conexões Negras. A gente vai entrevistar a Djamila Ribeiro para tratar de um tema muito importante que é racismo algoritmo e o debate, né, do ódio na internet, né, essa propagação, essa disseminação desse tema na internet. Vou chamar aqui a Djamila, muito grata por todo mundo que está participando desse momento muito importante hoje, tá bom? Deixa eu anotar aqui Djamila. Vou botar aqui o nome dela para facilitar. Ah, Djamila já chegou. Vou convidá-la. Prontinho. Deixa eu chamar aqui. Digitar o nome dela aqui. Vai chegar. Ah, Olá! Que tudo mágica! bom? Tudo bom? Deixa eu Que ir mais para trás para mostrar meu cabelão. maravilhosa, né? Maravilhosa, mulher. Hidratei o cabelo hoje. Não, tá linda. Você tá aqui atrás também, ó. Que eu imprimi aquele quadro que eu fiz de vocês. Tá aqui. Ai, que maravilhoso! Lá de Jurema Werneck. Você, maravilhosa. Ai, maravilhosa. Você tá bem? Tô bem. Muito grata, assim, por você ter aceito o convite para estar com a gente nesse momento, assim, que é um momento que a gente está vivenciando muita coisa e que finalmente alguns canais também de comunicação estão se abrindo ainda mais para esse Uhum. debate, né, racial. E ter você na minha Sim. estreia, para mim, eu fico muito contente, que você sabe que eu te adoro, né? Sou sua fã, então, para mim, é É tudo honrado. recíproco. Você sabe que eu te admiro, te respeito muito. Fiquei muito feliz com o convite. Tamo junta. Pode contar comigo sempre. Obrigada. Um ano depois, né, da nossa live, Você estamos de viu que a gente volta. fez uma live, exatamente. Depois. Muito grata, então, Jamila. Esse tema é um tema que realmente a gente está começando a discutir agora com maior conhecimento, até por conta do pouco tempo, né, década de 90 para cá, a internet, as mídias sociais, que com o Facebook, o Twitter, enfim, todas essas mídias começam a ter um aprofundamento e uma complexidade maior em nossas vidas. E Uhum. aí, eu queria muito ouvir de você, assim, como é que você tá, né? Nesse momento que você é uma mulher tão reconhecida e que tem levado a nível nacional as necessidades da população negra do Brasil e tem sido muito atacada, né? Também nas redes sociais, né? Que é o outro lado, é o lado B dessa história. Então, conta pra gente um pouquinho sobre como é essa questão do lidar todo dia, mas também do não lidar, né? Do não lidar e enfrentar, que é o que você está fazendo recentemente com a denúncia, né? No Ministério Público que você entrou Uhum. contra o Twitter. Bom, primeiro, reforçar aqui a minha alegria de conversar com você, de ter essa oportunidade, né, na página do Correio. Você é colunista, e como que é importante que esse debate seja feito, né, cada vez mais. E por mais que a gente tenha, né, o Marco Civil da Internet, ele é de 2014, né, e aí não dá conta hoje de pensar tudo que se tornou, né, as redes sociais, né. Exato. Bom, eu sou uma pessoa que eu aprendi a lidar com esse tipo de situação, porque é o único caminho possível. E aí, conversando muito com as mais velhas, elas falam: ah, você acha que isso é novo? Você acha que isso começou agora? Talvez agora com as redes sociais tenha mais gente falando, mas isso sempre aconteceu. Sim. Então, isso é uma coisa que também colocar em perspectiva, né, de todas as mulheres, sobretudo mulheres negras, né, que questionaram, que tiveram suas, refutaram o sistema e tudo mais, sofre represálias, né? Quando eu leio Audre Lorde, eu vejo isso. Quando eu leio Lélia Gonzalez, as entrevistas que ela dava, dela falar dos ataques que ela sofria. Quando eu converso com a Sueli Carneiro, enfim, é algo que infelizmente acontece com todas nós que estamos de alguma maneira questionando o poder. De acordo com Essa o é uma tempo, maneira. né, Jamila? Seu tempo é o tempo da internet. Então, você apresenta. Exatamente. Meu tempo é esse tempo, então as coisas acabam ficando numa proporção maior porque as redes sociais multiplicam, né, essas questões. Mas acho que é muito importante a gente dizer que esse ódio ele é estrutural, infelizmente. Com as redes sociais ele se amplifica, por conta, inclusive, das redes sociais.
Então, o que que eu faço? Quando eu leio, por exemplo, a Audre Lorde falando dos ataques que ela sofria e que era importante quebrar o silêncio, quando eu leio a Lélia Gonzalez também reclamando, eu falo, é seguir em frente, não tem outra opção. Eu tive a grande honra, né, de encontrar com a Luísa Barros em 2015, num evento que aconteceu aqui em São Paulo, e eu lembro que eu fui chorar minguei qualquer coisa. Eu falei, ai, porque não sei o quê, porque é tão difícil, e blá blá blá. Eu lembro dela virar para mim e falar, olha só, Djamila, a tua geração tem que ser a geração engole o choro, entendeu? E segue a vida, minha querida. Ou você acha, quando que foi fácil para as mulheres negras? Nunca foi fácil, minha querida. Então, segue a vida, olha para trás. Quantas de nós que foram, que tombaram, olha para a história, né? Então, acho que é importante dizer que existe um ódio generalizado contra mulheres negras num país racista e misógino. Uhum. E quando essas mulheres saem dos lugares que são impostos, esse ódio todo é uma maneira de dizer, voltem para os seus lugares, Uhum. né? O que vocês estão aqui falando? Né? Quando eu converso com a Grada, que foi uma pessoa muito importante para eu aprender a lidar com isso, eu lembro que a gente se conversa, já conversou várias vezes, mas a primeira vez que ela veio ao Brasil, eu fui entrevistá-la em 2016. Sim. Ela virou para mim e falou assim, eu reclamei disso. Não tinha, Luiz Abad já tinha mandado engolir o choro, mas eu ainda fui reclamar para a Grada. Aí ela virou e falou assim: olha só, Djamila, essas pessoas sempre existiram. Pessoas que. Porque foram elas que fizeram essas coisas estarem do jeito que estão. Sim. Só que assim, você dialoga com tanta gente legal, e às vezes você fica preocupada com esse tipo de coisa. Essas são as vozes do passado. As vozes do passado têm que ficar onde tem que estar, no passado. Foca a sua, põe a sua energia no lugar certo. Direciona a tua energia. E aí isso foi uma virada de chave, de direcionar a energia. Porque se a gente fica respondendo a tudo, se a gente ficar lendo, eu não leio mais, fui proibida, né? Meu pai de santo me proibiu, meu valorixá, não leio, porque eu sou de Ossá. Que E bom, aí eu né? leio, eu quero ir lá, dar na cara da pessoa, entendeu? Então, Ai, gata, eu eu não também gosto. leio. Eu gosto de Eu briga. sou proibida de ler qualquer coisa, eu não leio nada. Não leia. Até porque isso é distração. Isso é Toma nossa distração, né? energia da gente, né? Toma nossa Sim, energia. é uma distração. Sim. E aí, quando eu estive com a Collins em 2016, a gente dividiu uma mesa em São Paulo, aqui em São Paulo, num evento que teve no Itaú Cultural. Depois a gente saiu para tomar um vinho, foi um dos maiores vinhos da minha vida, assim, porque eu comecei a conversar com ela sobre isso, ela falou: ah, nos Estados Unidos isso acontece todo direito. Eu, como feminista negra, escrevendo sobre feminismo negro e tudo mais. Jamila, let them talk, que ela fala, deixa eles falar. Não tem que fazer, isso é distração, ficar gastando energia respondendo essa gente, você podia estar escrevendo, publicando, fazendo outras coisas. Deixe eles falar. Então, essas mais velhas, eu acho que eu lido muito bem hoje com isso. Primeiro, pela questão ancestral, ser uma mulher de terreiro, uma mulher, uma ebome de uma casa, isso me dá acalma meu ori, eu consigo direcionar, mas o ensinamento que as mais velhas também me trazem. Maravilhosa. E é exatamente isso que você traz pra gente. Vai estar sempre aí, né? E as formas que vão ser apresentadas vão ser das mais diversas possíveis. É, mas você também traz um outro olhar pra gente, que não é só o deixa eles falarem, mas também assim, não sei se você pode falar, né? Você está num processo Uhum. judicial, não pode talvez falar, mas traz pra gente o olhar de nem tudo deixa eles falarem, né? Porque eu Uhum. gosto muito do seu posicionamento, desde sempre. Você sabe que eu te defenderei sempre. Porque eu sou muito da verdade, eu vejo isso em você. E você também está falando por nós quando você entra com uma ação na justiça. Você está defendendo a gente, né, enquanto mulher negra, que somos Uhum. as mais atacadas por esse tipo de violência, né, nessas mídias sociais. Então, por exemplo, você sofre um pouco com o gangstalking, né, que é aquelas pessoas que ficam, aqueles grupos que ficam assediando e perseguindo. E você está cuidando da sua saúde mental para isso não te ferir e atrasar, né? Porque isso acaba bloqueando nossa vida. Uhum. Mas qual a Sim. importância de denunciar também esses casos? Porque a internet não é terra de ninguém, né? As pessoas precisam saber disso. Perfeito. Eu entendi que não era o foco, não tinha que ser os indivíduos.
né? Eu falar com... Porque essas pessoas estão lá porque as redes sociais permitem, não tem regras e práticas para coibir esse tipo de ação. Então, depois chegou num limite para mim, que foi eu ficar sendo atacada nas redes sociais, e depois isso, minha filha recebeu uma ameaça no... Chegou na minha filha isso. Aí, para mim, foi um negócio que eu falei, gente, essas pessoas perderam total noção. E essas pessoas, Midian, elas mentem na cara dura, Sim, elas inventam coisas, é impressionante. É aquela coisa de querer, coisa antiga de assassinar a reputação mesmo. sim. Então, uma garota inventou que eu estava processando ela. Quando eu vi, estava todo mundo me xingando. Ninguém quer saber se é verdade, as pessoas não querem checar, elas passam tudo para frente. Aí, quando viram que era mentira, aí ficou todo mundo. Ah! Não Aí eu fala bloqueio nada. todo mundo, falo nada, aí eu bloqueio todo mundo, mando se ferrar, e depois vem, ai, você me bloqueou, você não vai falar, mas eu quero nem saber, sabe? Eu não quero nem saber. Porque era só me perguntar, aí era mentira. Ah, porque a Djamila, não sei o quê, não sei o quê. Gente, as pessoas ficam pessoalizando as coisas. E a gente está no governo Bolsonaro, o Brasil está esse desastre, e as pessoas escolhem ficar atacando feministas negras que estão fazendo um trabalho sério. Uhum. Né? Eu estou aí fazendo meu trabalho. Se você discorda, discorda aí no campo das ideias, faz o teu rolê. Tem essa esquerda também que fica agindo que nem a direita, parte da esquerda racista. Ah, porque tem que seguir a cartilha deles. Se não segue, você é liberal. Ah, para, a gente está aqui fazendo um debate de classe, de raça, de gênero. Então fica essa babaquice. Eu falo, Uhum. enquanto eles estão aí, a gente está aí sofrendo. Vai fazer alguma coisa, uma galera que faz nada. Né? E aí eu falo, gente, vai fazer o seu rolê, o outro faz o seu, o outro faz o seu. Não, tem que ser do meu jeito. É um monte de branco, entendeu? Querendo determinar o que a gente tem que fazer, o que a gente tem que fazer. Ou usando alguns pretos que se prestam, né, a esse papel. Agora, eu discordo das pessoas, você não vai me ver, Midian, na página de ninguém, falando, ah, porque você... Não sei... Cara, cada... E olha que eu não gosto de um monte de gente. Não gosto de um monte de gente. Mas às vezes as pessoas nem sabem que eu não gosto, porque, cara, Ah, é minha chato. luta é outra. Minha luta não é contra indivíduos que têm outra corrente filosófica do que eu, meu Deus, sabe? A minha luta é contra estruturas, entendeu? Estou aqui fazendo o meu trabalho. Então, as pessoas, elas tendem a se incomodar, sobretudo se a gente não é tutelada. E eu sou uma mulher que eu não sou tutelada por partido, eu não sou tutelada por organização. Então fica aquele incômodo, eu faço se eu quiser, eu apoio as candidaturas, eu sempre me apoio, eu sempre me posicionei politicamente, sempre me posicionei. Eu nunca deixei de me posicionar, independente se isso vai perder seguidores, mas não é, esse não é o meu objetivo. Eu Uhum. fiz campanha contra o golpe, Você foi eu fiz campanha com exitosa. essa ascensão fascista. Aí as pessoas querem dizer que eu sou fascista, sabe? As pessoas são loucas, entendeu? E aí, você chega num limite que você fala, gente, não é possível que essas pessoas estão falando isso. Então aí chegou num limite para mim que eu falei, bom, esses indivíduos, eu não estou nem aí para eles, eu nem sei quem eles não são nem importantes na minha vida, muitos eu nem sei, eu não posso ler, minha equipe que me conta, tem um babaca lá, tem um idiota falando não sei o quê. Eu falei, as redes sociais, elas que permitem que isso aconteça. São indústrias bilionárias, empresas bilionárias. O lucro do primeiro trimestre do Google em 2019 foi de 15 bilhões, Nossa. Midian, 15 bi. Do Twitter, no primeiro trimestre do ano passado, foi quase 1 bilhão, e do Facebook, 15 bilhões. Essas redes sociais, elas não têm nenhum tipo de prática, pessoas que vai fazer o filtro do que acontece lá. É o algoritmo. Não. Se eles ganham bilhões, eles têm dinheiro para contratar as pessoas. Por que eles não contratam? Então, o que a gente entrou com essa representação? Porque o Adilson Moreira encabeça a equipe jurídica, entrou ao Negro, União de Negros e Negras de São Paulo, CONAC, é, a, e a Maim, da Bahia. E a gente entrou com essa representação porque entendemos que o Twitter, que é o espaço onde tem mais discurso de ódio a mulheres negras, tem aí as pesquisas mostrando, tem vários intelectuais que se debruçaram, o Luiz Trindade, professor
doutor, que fez uma pesquisa de doutorado sobre, tem uma pesquisa da Anistia Internacional. O Twitter é um dos espaços mais tóxicos para mulheres negras. Então, se é tóxico, inclusive significa que ele está ganhando dinheiro com a exploração econômica do racismo e da misoginia, uma vez que permite que essas coisas aconteçam, sem coibir que essas coisas aconteçam, sem contratar pessoas, porque o critério deles é quantitativo e não qualitativo. Uhum. Então, muito pessoal, por exemplo, um dos meus advogados é um homem gay, do movimento LGBT, que ele fala que muitas vezes um homem gay posta uma foto com um companheiro, uma pessoa conservadora vai lá e denuncia, aí vai lá 10 mil pessoas e denunciam. As redes sociais às vezes retiram aquela foto, porque o critério é quantitativo e não qualitativo. Uhum. Então, o que significa que essas redes sociais precisam se responsabilizar, porque é bilhões de dólares, né? Não falei real, de dólares. Porque se isso está acontecendo, isso tem uma consequência concreta na vida das pessoas. O quanto de mulheres, Midian, que me escrevem, que adoeceram psiquicamente, que saíram das redes sociais, que desistiram do ativismo, quantas pessoas que tiveram as suas vidas arruinadas por conta de mentiras que acontecem nas redes sociais. E aí uma série de questões que eles lucram com ódio destinado a nós. Porque quando a gente está lá no Trend Topics, eu fiquei, na última mentirada aí que inventaram, eu fiquei em primeiro lugar no Trend Topics do Twitter. Isso significa que é mais anúncios, e mais anúncios, e mais anúncios, em cima de ódio, em cima de ataque. Não é crítica, porque as pessoas ficam depois nesse lugar. Ah, a Djamila não aceita crítica. Eu falo, gente, crítica no campo das ideias. As pessoas precisam aprender a fazer crítica. A partir do momento que você diz, Djamila Ribeiro é contra as empregadas domésticas, isso não é crítica, isso é mentira. Djamila Ribeiro, isso não é crítica. Né? E tu vai ver a pessoa candidata a vereadora, você tá entendendo? Aí fica usando a gente de plataforma política, atacando mulher preta, para surfar em hate contra a mulher preta. Sim. Olha, faz só teu trabalho, cria sua plataforma. Então, essas redes sociais, elas precisam ser responsabilizadas, e essa representação, a gente foi no Ministério Público Federal, e a nossa tese é a exploração econômica do racismo e da misoginia. E o que a gente está pedindo, se isso for à frente? A gente quer que o Twitter destine um dinheiro para um fundo de combate à discriminação. Perfeito. E também, porque essa questão é uma questão coletiva, não é a Djamila, as organizações, isso é o dano moral contra a imagem das mulheres negras. E também estamos pedindo que o Twitter contrate um compliance antirracista. Pague para pessoas negras que fazem esse trabalho, possam fazer esse trabalho lá, para que eles melhorem o conjunto de práticas e regras para que esse tipo de coisa não aconteça mais. Perfeito. Se eu não me engano, não, você é fantástica, né? Realmente, isso que você está fazendo para a gente é um marco, assim, porque isso vai desencadear em várias outras situações que vão colaborar com o coletivo. O Twitter, se eu não me engano, uma pesquisa que eu li, só tinha menos de 3% de funcionários negros, acho que em 2017. Então, assim, se você não tem uma equipe com a diversidade, né, também você está dificultando essa possibilidade. Assim, a gente espera que todo mundo compreenda a importância da diversidade de gênero, de raça, étnica, né, étnico-racial como um todo. Mas se você não tem isso no seu corpo, na sua equipe, fica mais difícil, né? E aí eu lembro de um caso de uma... tipo uma Siri, a Siri do iPhone, né? O Twitter também teve uma que a Microsoft fez, e que na época, isso tem um tempo já, e chamava Titan, eu não lembro direito, que as pessoas falavam coisas, ela respondia coisas assim, totalmente aleatórias. Ela não entendia questões de racismo, questões de gênero, né? Falava palavrão. Então, assim, os engenheiros também que trabalham com essa área dos algoritmos, da computação, também representam o que vai para essa programação, né? Porque o algoritmo é o caminho para a programação. Então, esse caminho é construído por pessoas. Então, essas pessoas também têm que pensar e refletir sobre isso. Você é perfeito. Outra coisa que você trouxe também, que eu achei fantástico, essa perspectiva partidária, né? E da importância da gente entender como essa perspectiva do micro-target tem incidido em nossas vidas, né? Por exemplo, campanha lá fora nos Estados Unidos,
a nossa campanha aqui do atual presidente, todo mundo sabe que foi utilizado nesses meios todos de Big Data, de algoritmo, de uso das mídias sociais, para poder disseminar os discursos, né? Nas campanhas. Então, a gente precisa falar sobre isso, né? Porque isso está para tudo. Está para a disseminação do ódio, está para um novo caminho para a continuidade do racismo, né? E das formas de violência, mas também para a mudança de estrutura política. Então, a gente tem que falar, né? De internet. Perfeito, minha irmã, porque essas máquinas de fake news, né? Da eleição do Bolsonaro, o que aconteceu agora recentemente com essa menina? Que foi violentada de uma maneira absurda, uma menina que já vinha sendo violentada há 4 anos, engravidada, né, pelo tio, e aí aquela Sara lá, não sei das quantas, divulga os dados da menina, Absurdo. Isso já era crime. Ela divulgou no YouTube, ela divulgou no Twitter, ela divulgou no Facebook. Aí, isso é crime. Feriu aí o código o Estatuto da Criança e Adolescente. Já era um crime. Por que que essas redes sociais já não tiraram aquilo? E aí, o vídeo ficou, incitou o ódio, as pessoas foram até a porta do hospital, ainda hostilizar, mais uma vez, uma criança, né, violentada. E eu lembro que aí eu fui assistir o YouTube, e depois ela apagou o vídeo. Em seguida, ela estava fazendo uma live, Midian, para milhares de pessoas no YouTube. Que absurdo. Quer dizer, ela cometeu o crime, e depois ela estava lá fazendo a live, continuando falando aquele monte de absurdo. Aí eu fiz na minha coluna para a Folha, eu falei, foram vários absurdos essa situação, a situação da garota. Como é que a Sara tinha os dados dela, da menina, e aí lá no Twitter estava assim, no Trend Topics, aborto, 10 anos, aborto, o nome da criminosa e anúncios pagos. Quer dizer, fica uma banalidade da vida, um tema tão duro para nós mulheres, aí tá lá no Trend Topics, aborto, estupro, era aborto, estupro, o nome da criminosa que divulgou, e depois um conteúdo patrocinado falando de uma série. Aborto, estupro. Quer dizer, e ali? E isso gera mais anunciante, isso gera mais anunciante. E aí no meu texto eu falei, eu quero saber se o YouTube, o Google, que lucrou em cima da dor dessa garota, do ódio dessa garota, em cima da garota, se o Twitter, quanto que eles vão destinar para a família dessa garota? Vai ficar por isso mesmo? Né? Porque isso significa, as pessoas não entendem que eles monetizam. Quanto mais se fala sobre aquele assunto, monetiza. E depois aí só tirou o perfil dela depois que a justiça lá do Espírito Santo determinou. Agora, se ela já tinha cometido um crime, tinham milhares de pessoas denunciando para que aquilo tirasse, nem o YouTube tirou, nem o Twitter tirou. Só tirou depois que a justiça determinou. Mas até lá já tinha sido feito o estrago. E eles lucraram naquele fim de semana com isso. Eu quero saber quanto que essas empresas bilionárias vão destinar para a família da menina, vão destinar para a recuperação dessa menina, que vai precisar de muito trabalho psicológico, de muita terapia. Eu quero saber, as pessoas... Aí que acontece também com o lado progressista? Começa a rebater aquilo, citando o nome da criminosa divulgadora, isso só dá mais atenção para ela, a rede social só ganha mais dinheiro. Midian, eu fiquei quieta quando eu vi tudo aquilo, eu falei, depois eu vou escrever sobre isso, porque aí a gente entra na lógica dessas empresas, às vezes também tem militante que não quer de fato discutir o caso, quer fazer militância pro ego, porque eu falei, porque tem que falar, porque ele também quer ganhar like e seguidor, esse é o assunto do momento, então se ele comenta o assunto do momento, ele viraliza, e se ele viraliza, ele ganha like, mas também está ganhando like em cima da dor de uma criança de 10 anos. Eu fiquei quieta, eu falei, eu não vou postar nada no meu Instagram, eu postei no Facebook, que era um grande absurdo, eu falei, mas eu não vou postar nada no meu Instagram, porque eu vou dar like, vou dar audiência para essa criminosa, e a gente vai ficar aqui rebatendo a criminosa que não está nem aí, inclusive ela faz caso pensado, aí ficam os dois grupos se batendo, o outro grupo para dizer que é revolucionário, em cima da violência de uma menina que é uma criança, e as empresas, minha querida,
ganhando muito dinheiro, porque ficou o assunto mais comentado do fim de semana. E as pessoas não têm esse discernimento para entender que tem assunto que a gente não tem que ficar lá. Tem Eu assunto que a gosto gente tem que pegar e ter que cuidado você para não entrar nessa lógica, sabe? Eu gosto muito disso que você faz. Você tem uma coisa de analisar, esperar, né? Que eu acompanho, né? Seus textos na Folha, sobretudo. Acompanho todos, os dois, né? Mas nos dois lugares. Mas eu acompanho mais o da Folha. E aí eu vejo que você espera passar para poder analisar, né? Geralmente faz algum comentário mais breve também para não deixar passar, mas não tipo esse que você deu agora, e depois aprofunda com um olhar mais distanciado. E eu gosto muito porque essa questão do ódio na internet também dialoga com a questão do cancelamento. E eu achei muito legal assim a sua postura. E aqui vou trazer mais uma pequena polêmica, mas graças a Deus a gente aqui é brother, então eu sei que você vai receber bem, Sim. que foi sobre. Não, minha irmã, tá de boa. Porque eu gostei muito da sua postura com o caso da Lilian Schwartz, né? Eu postei um vídeo, Uhum. inclusive, comentando sobre isso no dia, porque eu sou muito fã de Beyoncé. Hoje é aniversário de Beyoncé, salve Beyoncé. Né? Não vou me deixar de Sim. lembrar. Mas eu gostei que você esperou para avaliar, esperou para escrever sobre, sabe? Porque assim, as pessoas cobram muito a gente um posicionamento e às vezes as pessoas não entendem que a gente precisa de tempo para maturar as coisas. Não dá para sair na mesma hora respondendo de forma até muitas vezes irresponsável, sem uma necessidade de agressão. Não que, assim, nesse caso, teve os erros dela, obviamente, mas também Teve. não há uma necessidade de um cancelamento, né, de um linchamento virtual, como muitas pessoas fazem. Então, assim, aqui eu trago, né, essa admiração pela sua forma de condução de alguns temas polêmicos, e é muito legal isso que você trouxe, né? Tem todo o total sentido. É que as pessoas também vira uma arena, né, Midian? Porque a gente pode discordar e tá tudo bem, eu sempre brinco, eu discordo da maioria das pessoas que eu gosto, que eu admiro. E tá tudo bem, a gente precisa brigar por Uhum. causa disso. E a gente tem que tomar muito cuidado para não ser esse vício que a internet traz. Eu tenho que falar porque eu tenho que lacrar, porque eu tenho que ser o militante ISO 9001. Então eu tenho que falar. E aí eu falei mais radical, você não falou tão radical. Tipo, primeiro que as pessoas são diferentes. Né? E aí eu vejo gente de candomblé falando isso, eu falo, gente, por acaso Oxalá é igual a algum? Inhaçã é como Oxum? Não, né? Nós somos diferentes, mas todo mundo dança no xirê, né? Então, assim, as pessoas são diferentes. Alguns talvez tenham um ímpeto tal. Eu sou uma filha de Oxóssi, então, assim, eu vou analisar as coisas. Eu não tenho pressa. Eu vou analisar, eu vou ver, vou querer aprofundar mais para depois escrever. Mas, ao mesmo tempo, eu também sou de assar. Às vezes eu posso estourar e ir lá e pum, tacar fogo e tudo. Mas, no geral, eu vou entender. Porque o que acontece? Fica uma gritaria generalizada que às vezes não leva a reflexão nenhuma. O que eu tento, minimamente, é trazer a reflexão, tipo, discordar da Lilian Schwartz, e eu discordei dela no texto, mas não atacando a pessoa dela. Olha, aqui esse ponto discordei por isso, por isso, por isso, por isso. Então as pessoas estavam lá me cobrando, estavam dizendo que eu estava passando pano, que eu não sei o quê. E eu, como eu não tenho pressa, eu espero, minha coluna sai na sexta. Então eu falei, deixa, eu estou aqui na minha, deixa como falar. Né? Aí eu vou postar do jeito que eu acho que eu tenho que fazer, porque as pessoas também querem determinar como a gente tem que ser. Uhum. Isso é muito violento. Parece que você tem que representar uma imagem que elas esperam de você. E se Uhum. você realmente admira uma pessoa, você respeita a pessoa pelo que ela é. Né? Então fica também uma coisa de querer dizer eu sou mais, com uma disputa de ego. O capitalismo está presente até nisso, nessas Uhum. disputas, Uhum. essa competitividade. Eu sim, fulano assim. E eu vejo muito isso, e eu acho isso tão patético, porque eu discordo até de mim, gente. Tem hora que eu falo, gente, eu era uma pessoa atrás, hoje eu falo, nossa, mudei de visão. E tá tudo bem, tantas pessoas que eu amo e que eu discordo delas, e a gente troca e a gente diverge,
E tá tudo bem, mas as pessoas acham que as coisas têm que ser assim. Isso é lógica do colonizador, né? De submeter, de homogeneizar. E as pessoas estão muito nessa fúria. Eu vejo que a esquerda, parte da esquerda faz muito isso também. Uhum. Fulana, sim. Olha só, esses negros, sim, parece mercado. Aí um dia eu falei para uma menina, ai, gente, sei lá, tinha lá 18 anos, né? Eu falo, a gente tem 40 anos, sabe? Então, assim, aí a garota veio, não, mas tal autora, sim, não sei o que lá. Aí eu virei e falei, você é o que agora? Mercadora de escravo? Parece uma mercadora, daqui a pouco você vai analisar meu dente, para ver se meu dente é melhor do que o outro. Você vai escolher que negro que é melhor, para aquilo que Prometo. tu quer que seja. Que Quando a péssimo. gente. Eu vi que a Cotidiane postou um vídeo do Carlos Moore, aí o povo vai lá, ele não, e sim o outro, que é negro. Aí eu falo, é engraçado, né? Porque quando criticam o autor branco, ninguém usa essa lógica, eles não usam essa lógica entre Não usa. eles. Não usa. Não Agora, usa. entre a gente, eles querem escolher qual que é o preto que serve, qual que é o preto dentro da lógica deles. Perfeita. Isso diferencia do quê? De uma lógica de um mercador de escravo que punha a gente lá Perfeita. e escolhia, vendia qual que era o melhor. Perfeita. Eles ficam fazendo essa lógica de mercador com a gente. Se a gente não é o tuteladinho por eles, ou se a gente discorda dos deuses deles, ou se a gente. Você não. Quer dizer, veja eles responderem à crítica. Não, vamos responder aqui a crítica que foi trazida pelo Carlos Moore. Né? Não, que absurdo! Ele não deve ter lido fulana, porque ele não sei o quê. Cara, o cara é doutor em ciências humanas, o cara tem história. O cara tem história. Você não pode esvaziar o cara de história. Discorda do que ele disse. Não. Aí fala que o cara é isso, e esse sim. Quer dizer, quem que vocês pensam que são Uma para loucura. decidir que preto aqui que é? Quem que vocês pensam? Sabe, sai da lógica colonial, parece estar botando os pretinhos ali, escolhendo a gente, escolhendo os que vão de acordo com o que eles querem que seja. E isso Né? tá Então fica. Desculpa, Dija. Isso tá para os brancos e alguns pretos também acabam reproduzindo, que é muito triste, assim, né? Às vezes a gente vê, por exemplo, alguém fala, não, fulano é muito boa. Mas a outra, não tem nem porquê, a outra pessoa não tá nem no contexto da conversa. Mas aí coloca, né? Mas a outra pessoa não é, talvez a outra seja melhor, não, a outra não é tão boa. Sempre tem uns comparativos que é terrível. E aí, eu voltando para a lógica da mídia social, me lembrei que o Facebook surgiu. Aí, vou trazer aqui uma coisa, acho que as pessoas sabem, numa lógica meio misógina, né? Surge inspirado numa lógica de disputa entre mulheres. O primeiro, né, o protótipo, o início do Facebook era uma plataforma de disputa em que mulheres meio que competiam dentro na universidade americana onde surgiu, sabe? Então, como também as mídias sociais se aproveitam disso, né, dessa coisa da disputa, né? Para fomentar isso. O ódio vem também desse fomento da disputa, né? É disputa de ego, é Sim. disputa de espaço. É muito louco, assim. E o que você De traz hegemonia, né? Tá é tendo incômodo, né, minha irmã, com o avanço do pensamento feminista negro. perfeito. É muito louco. Então, vamos destruir aí quem está, né? Porque as pessoas não querem coexistir, né? E aí, essa lógica de disputa você trouxe brilhantemente. As redes sociais, elas vão se aproveitar disso, né? Porque aí um vai ficar atacando o outro, um vai ficar xingando o outro. Eles agem em grupos, eles se coordenam em grupos, fazem ação coordenadas, comportamento de manada, vai todo mundo na página da pessoa. E se a pessoa, minha irmã, não tem preparo, ou ela não tem um respaldo emocional, espiritual, essa pessoa adoece. Isso que as pessoas não entendem, do quão grave que é que esse tipo de ação que eles já faziam antes, que a gente sabe, mas agora com as redes sociais, o quanto que isso se propaga. Por isso que eu acho que tem que responsabilizar a empresa bilionária e não esses indivíduos, porque eles só fazem isso porque essas empresas permitem, e elas permitem porque elas ganham muito dinheiro. E eu estou fazendo parte de uma campanha internacional chamada Stop Hate for Profit, Eu vi. que é uma campanha que surgiu nos Estados Unidos. Uma das organizações que encabeça essa campanha
é a NAACP, que é a Uhum. organização negra mais antiga dos Estados Unidos, Sim. junto com a ADL, que é a Anti-Defamation League, que são de judeus que lutam contra o antissemitismo nos Estados Unidos. E eles nos Estados Unidos estão indo muito em cima do Facebook, que tem muitos supremacistas brancos se organizam em grupos no Facebook. Esse último supremacista branco que saiu atirando, ele se organizou junto com outros no Facebook. Nossa. E aí o Mark Zuckerberg, o que, que ele diz? Só que lá eles estão assim, lá o foco deles é pedir para as empresas pararem de anunciar no Facebook. Qual foi a resposta do Mark Zuckerberg? Ah, param agora, mas depois volta, tipo, nem ligou. Então, eles estão lutando lá também por uma regulação, né, para que, de fato, o Estado regule, né? Não é censura, as pessoas confundem com censura, sabe? É tão vazio, não tem nada a ver com censura, é regular no sentido de que essas empresas, veja as estratégias que elas usam, Mídia. Como elas se cadastram como empresas de tecnologia, o Luiz Trindade falou isso numa live que a gente fez. Ele tem uma tese de doutorado, né, sobre isso, e ele mora na Itália. Ele diz que a União Europeia lá está trazendo esse debate lá muito forte, porque eles dizem que, assim, não, nós não somos uma empresa de mídia, porque se o Correio, por exemplo, Sim. escrever alguma coisa, ele é responsabilizado. Uhum. Como eles se põem como empresas de tecnologia, eles não se responsabilizam pelo conteúdo. Então, Esperto. essa é a artimanha que eles usam. Então, eles não se põem, eles não estão registrados como empresas de mídia e Uhum. sim de tecnologia. Então, nós não somos responsáveis pelo conteúdo. Então, essa discussão, acho que é importante dizer, é uma discussão que está acontecendo nos Estados Unidos, que está acontecendo em vários países da Europa, e no Brasil, apesar de ter o Marco Civil, a gente precisa mudar, ele não dá conta. Então, o que o Marco Civil diz? Midian, por exemplo, se nós mulheres negras formos atacadas, a gente que tem que constituir um advogado, entrar com uma ação, e aí a rede social ser notificada, e aí sim a rede social tira. Mas se as mulheres negras no Brasil é o grupo mais empobrecido, você coloca na responsabilidade do indivíduo Que absurdo. isso de tirar, e as empresas bilionárias continuam aí sem fazer nada. Então, é uma mulher preta periférica que tem que entrar na justiça para a rede social tirar um conteúdo que é ofensivo a ela, porque o Luiz Trindade, ele analisou uma série de posts no Facebook que eram absurdos, assim. E ele diz que isso acontece por conta da ascensão das mulheres negras, ascensão econômica das mulheres negras. E aí, claro que ele preserva a privacidade das entrevistadas. Eu fui uma das entrevistadas dele em 2016. Foi muito essa sintonia. Depois, quando eu fui ler a pesquisa, ele falou: Você não lembra que eu te entrevistei em 2016? Eu falei: Gente, Incrível. porque isso tem a ver com essa ascensão. Então, é você que tem que ir lá e tirar, e as empresas ficam ali, Isso é um entendeu? absurdo. Lucrando. Então, tem que mudar a legislação. Eu não lembro direito, mas eu lembro quando eu vi o Marco Civil da internet, que tinha uma linha, um artigo que tratava muito bem, não lembro direito agora, mas que tratava muito da questão do direito humano, né? Da promoção do direito humano, mesmo respeitando a liberdade de expressão, mas a promoção do direito humano, a promoção de direitos, o reconhecimento dos direitos das pessoas deveriam passar por uma regulação. Então é uma coisa que é meio óbvia, né? E que todo mundo deveria fazer. Então, muito bom que você traz, muito interessante. E aí eu lembrei também, falando do Facebook, que o Facebook agora está passando por uma polêmica, né? Por conta do Black Lives Matter, né? Que eles não estão liberando algumas publicações nos Estados Unidos em referência ao Black Lives Matter, está dando maior confusão. E essa semana eu vi também, e aí vou saudar aqui rapidamente minhas colegas do Baobá, do programa Marielles, que a gente tem um grupo de comunicação e tecnologia que a gente fica tratando tudo. Beijo, by Mariana Gomes, que elas me passaram esse artigo, e que um funcionário do Facebook, num canal interno no Facebook, comentou que a polícia estava correta e que as pessoas não olhavam o lado da polícia, só olhavam o lado dos manifestantes, que seriam vândalos, assim. E isso gerou maior confusão com os funcionários do Facebook. Então, é uma confusão. E aí tem gente se manifestando em rede social. Aí Mark Zuckerberg tem que ir a público falar sobre isso e falar que ele repudia esse tipo de ação dos funcionários e que está vendo lá internamente. Aquele jeito dele, né?
que repudia, mas a gente não sabe o que vai fazer. Então é muito louco, porque assim, o lance do Black Lives Matter não é um post de violência, né? Não é algo que é propagação da violência, é propagação de um manifesto, né? De um ideal, de promoção, inclusive, de direitos. Então, quando eles bloqueiam isso, isso vira censura, né? Isso vira censura. Exatamente. E é um discurso tão desonesto, porque discurso de ódio mediano não tem que ser permitido. Liberdade de expressão não é um direito absoluto. Se eu estou ofendendo a sua dignidade, eu tenho que ser barrada. Né? Então, eles querem deturpar essa lógica. Né? O discurso de ódio é uma coisa, liberdade de expressão é outra. Não pode ser um direito absoluto. Eu não posso falar o que eu quero num país que tem regras. Se eu falar, por exemplo, se eu chegar e te xingar e te ameaçar, eu posso ser processada. Né? Então, assim, as pessoas acham que elas podem falar o que elas querem, que não tem regras, mas mesmo antes das redes sociais, se por um acaso eu te ligasse e te ameaçasse, isso é crime. Se eu te ofendesse e tal, é dano moral, tem difamação, calúnia, difamação. O direito à liberdade de expressão, ele é importante, mas a partir do momento que ele fere a dignidade de outra pessoa, já deixa de ser liberdade de expressão e passa a ser discurso de ódio. O que a gente vê são os movimentos sendo censurados, né? Páginas de militantes sendo derrubadas, que aconteceu aqui no Instagram, algumas pessoas que tiveram suas páginas derrubadas. Teve um canal do YouTube, além de Preto Viado, que tiraram, o YouTube retirou o conteúdo. Então, agora, vai lá ver as coisas de racistas, tudo lá. Às Tudo vezes você bem. denuncia, ai, não fere a nossa política de privacidade. Né? As pessoas expondo. Por exemplo, eu já tive fotos pessoais expostas, eu com a minha filha. Gente, as pessoas não podem fazer isso, Sim. sabe? E aí, o que eles falam às vezes? Ah, mas você é uma pessoa pública, logo você tem que aceitar. Eu não tenho que aceitar esse tipo de coisa. Ser criticada, óbvio, quando você é uma pessoa que tem o um mínimo de visibilidade, faz parte da vida, cada um que vai falar. Agora, não é porque a pessoa é pública que você pode ofender, que você pode mentir, que você pode caluniar. Então as pessoas elas estão presas numa lógica que parece que mesmo antes das redes sociais isso já era, isso não tinha nenhum tipo de sanção, mas já existe, né? Só as pessoas ir lá olhar, né? Então fica essa lógica tão da inversão, como diz a Grada, Memórias da Plantação, a gente que denuncia, a gente que é colocado no lugar do violento e do que quer proibir. Quando, na verdade, o que a gente quer é que essas pessoas tenham um mínimo de ética e decência, mas é a gente que é colocado no lugar de quem quer censurar. Quando, historicamente, fomos nós que fomos censuradas, as nossas existências, as nossas vozes, as nossas narrativas. Né? Então, tem toda essa questão de. É como se fosse, voltem para os seus lugares. Né? Fica nesse lugar de. Mas sempre foi assim, qual que é o problema? Ou é a gente que tem que. Não seja tão sensível, não dê importância. Não é o outro que tem que parar, não é o outro que tem que refletir, sou eu que tenho que. Não liga, não é isso de não liga. Então, como essas coisas continuam acontecendo, eu acho que essa tese do Adilson Moreira da exploração econômica do racismo e da misoginia é uma tese brilhante, porque isso tem muito de racismo recreativo também nas redes sociais, Sim, num país que tudo é levado pela essa lógica da brincadeira. sim. Humoristas que ganharam muito dinheiro, fizeram fortuna explorando economicamente o racismo, a misoginia e a LGBTfobia. Quantos aí não enriqueceram, né, como diz o Adilson Moreira, explorando. E nas redes sociais fica agora essa amplia essa ainda mais. Se a gente for olhar o que foi a eleição aqui no Brasil, a máquina de fake news que foi passado, o quanto que as redes sociais têm contribuído para a disseminação de discursos de ódio, de mentiras, né, de pessoas que, eu vejo pessoas que são vítimas de fake news, as pessoas inventam cada coisa e o povo passa para frente. Sim. E aí o Luiz Trindade, o que ele fala? Que quando você desmente, quando você é vítima de alguma mentira e você desmente,
tem muito menos visualização a verdade, quando você vai e desmente. Fica pregnada ali a questão da mentira. Isso passa, viraliza muito mais. É E as aquela, pessoas precisam entender as consequências disso. é aquela lógica do nazismo, né? Do publicitário do Hitler, né? Uma mentira contada 1000 vezes torna-se verdade, né? Então, eu não deixo... Imagina isso na vida da pessoa, né? A pessoa. E agora, em época de eleição, a gente tem que ficar muito atenta dos usos que vão ser feitos das redes sociais, quem que eles vão escolher, né, de pessoas, porque eles sabem que quando eles atacam pessoas relevantes, eles ganham visibilidade. Essa é uma tática que a galera gosta de usar. Então, eu diria para minhas companheiras, às vezes a melhor tática é não responder mesmo, porque é isso que eles querem. Eles atacam alguns alvos específicos, porque com isso eles ganham visibilidade, ganham likes, ganham views e fortalece a candidatura deles. Eu não estou falando só de gente de direita, não, tá? Estou falando também de partido de esquerda. Perfeita. Não, maravilhoso. Eu vou ler as perguntas. Pessoal, quem tiver pergunta, por favor, manda aqui para a gente poder fazer para a Djamila. Mas lembrando também a questão da população negra, né? O acesso da população negra à internet hoje é basicamente celular e é basicamente mídia social, né? O uso Exatamente. é muito raso, assim, raso no sentido do que é que tem de acesso. Por exemplo, muitas pessoas não têm computador em casa. E o celular Sim. acaba sendo todo o meio de uso. Então, esses canais, essas mídias, né? Eu vou citar os nomes, nem sei se pode, né? Jorge, que está aí me olhando, nem Uhum. sei se eu posso, mas eu vou falar. Instagram, Twitter, Facebook. Qual é o outro que bomba também? Não sei, tem mais um. Não sei. WhatsApp, né? WhatsApp, que tudo é da rede Facebook, né? WhatsApp, Facebook, Instagram, é Sim, tudo do Facebook, né? O sim. YouTube é da Google, o Twitter é separado, eu acho, né? É de outro. É da Uhum. Microsoft, se eu não me engano, não sei. Mas é tudo uma grande rede, e essas redes de empresas que tomam conta dos conteúdos que chegam para essa população vulnerabilizada que não tem acesso muito a outros meios, né? Não tem uma educação digital. Exatamente. Então, isso é um problema. Exatamente. Aí as pessoas acabam Exatamente. sendo usadas e propagando essas coisas também, né? Em verdades. Então, isso é uma coisa muito preocupante que a gente tem que começar a observar mais. Como utilizar esses meios. Manipula as pessoas, né? Oi? Manipula as pessoas. Manipulam as Manipula. pessoas. Totalmente. Não, perfeito. Eu vou ler alguma pergunta aqui para você. Tá. Deixa eu ver aqui. Ai, meu Deus, aqui. Não, isso aqui, redes sociais também. Peraí. Tem uma pergunta aqui da Friba, tá bem pequena essa pergunta, viu? Tô tentando ler, não consigo. Tá. Ela fala: não dá para esquecer que tem as vozes antirracistas que são ouvidas. Vocês não acham que essa estratégia, Friba, não vai rolar, não tá rolando de ouvir aqui, de ler aqui o que você escreveu. Deixa eu ver. Agora foi. Ficou muito grande, Friba, sorry. Gente, não dá para esquecer que as redes sociais também são plataformas onde as vozes antirracistas são ouvidas. É verdade. É isso que você tá falando, realmente, né? O que a gente faz? Não tem muito o que fazer. Não, isso, mas aí que tá, né? Ninguém está querendo a extinção das redes sociais, né? Ninguém aqui está dizendo que as redes sociais têm que acabar. O que a gente está dizendo é que elas precisam melhorar suas políticas em relação ao discurso de ódio. Isso das vozes negras serem ouvidas, sim. Sim, mas com limites, né, gente? Se a gente comparar uma ativista branca, blogueira branca com as negras, né, que elas têm milhões e milhões e milhões de seguidores, compara com o pessoal preto, é muito menos. Claro, onde as vozes negras são ouvidas, mas ninguém aqui quer acabar com essas empresas. O que a gente quer é uma regulação em relação ao discurso de ódio. Porque o fato da gente estar aqui, eles mudaram o algoritmo, a gente não pode esquecer que eles querem, eles meio que para forçar a gente a patrocinar conteúdo e tudo mais. Então, é ótimo que hoje pelas redes sociais a gente consiga denunciar coisas, a gente consiga falar, a gente consiga postar. Ninguém está falando disso, né? Então, não tem nenhum equívoco jurídico quando a gente está cobrando as redes sociais em relação ao discurso de ódio. Porque é muito maior
do que as vozes antirracistas que são ouvidas, pode ter certeza. Né? E eles estão lucrando com esse discurso de ódio. E se eles estão lucrando, que eles destinem esse dinheiro para um fundo de combate ao racismo. Que eles destinem para as organizações negras, inclusive para que a gente tenha mais vozes antirracistas falando para além das redes sociais. Perfeita. Você trouxe uma coisa que me causou uma reflexão também, Djamila, que, por exemplo, o YouTube, eu consumo muito a internet desde sempre, né? E eu assistia muito quando começou as youtubers negras, lá no início de 2010, a começar a rolar. E era muita menina negra falando de cabelo cacheado e tal. E tinha os alcances do YouTube. E tinha um grande alcance. Parece que quando a gente começa a acessar as coisas, tudo fica mais difícil. Diminui o alcance, muda as regras, o retorno financeiro de monetização. Sabe? Quando a gente chega nos espaços, tudo muda. Hoje o YouTube não rende mais como rendia antigamente para as youtubers negras, por exemplo, né? Porque, enfim, a gente tomou espaço, tudo muda. Perfeito, minha mãe muda as regras e aí o que, que eles fazem, né? Porque a tática também, né? Aí eles colocam umas meninas brancas, pessoas brancas muito boazinhas, muito legais, falando as mesmas coisas que a gente fala. Só que elas Pois têm é, um alcance imenso. 100 vezes maior. E aí, se por um acaso a gente critica, ai, mas como vocês são raivosos e violentos, elas são tão legais. Mas o que Ajudando eles não percebem vocês. é, está ajudando vocês, está amplificando a voz de vocês. Estão dando voz para vocês, vocês estão reclamando. Só que eles não entendem, essa tática, gente, é uma tática, a gente tem que ficar muito ligado. Claro que é importante que eles falem e tudo mais. Só que a questão é uma estratégia para manter a supremacia branca. Porque, gente, se não tiver a gente nos mesmos nos espaços, com as mesmas oportunidades, mantém a hierarquia, a gente continua lá embaixo. Então eles ficam, ah, mas nem tudo é representatividade. Ah, mas ele é branco, mas ele fala coisas legais. Ninguém está questionando se ele fala coisas legais ou não. O que a gente está questionando é que se não mudar a matemática, mantém a supremacia branca. A gente continua de fora. E às vezes as pessoas não percebem isso. Eu fico só olhando algumas coisas, né? Porque o povo eu sou uma folha de Oxóssi, né? Só fico olhando e falo, gente, pelo amor de Deus. O menino preto falou a mesma coisa. Aí o outro vai lá, genial. Todo mundo compartilha, todo mundo viraliza. E aí eu só fico olhando, porque essa estratégia do branco bonzinho também, a gente tem que ficar muito ligado com isso. Isso quer dizer que pessoas brancas não têm que ser antirracistas? Muito pelo contrário, sejam antirracistas. Isso significa, inclusive, entender que é saber onde você está pondo seu dinheiro, em quem que você está investindo, quem que você, às vezes, quem você endossa, quem você compartilha. São várias questões que sejam. Só que aí fica uma galera que para manutenção da supremacia branca. Aí são sempre eles chamados a falar e todo mundo aplaude, como se fosse algo. Ah, mas está vendo? Ele é tão. Gente, não faz mais que obrigação, porque os meus ancestrais ficaram construindo as riquezas para as pessoas brancas. Não faz mais que obrigação. Foi o que o Ailton Krenak falou na live que a gente fez, inclusive, Ailton, coração. Ele falou: o povo negro foi quase 4 séculos de escravidão. Trabalhou tanto, era para o povo negro estar de boa hoje, não é mesmo? De tanto que a gente construiu de riquezas. Então a gente tem que tomar muito cuidado, porque quem que a gente endossa? O meu trabalho, claro, eu tenho vários companheiros brancos, companheiras brancas, aliadas, que ótimo, e é isso mesmo, a gente reconhece e é ótimo. Mas o meu capital político, emocional, intelectual é dedicado às pessoas negras. Porque eu sinto muito, a gente tem aí uma desigualdade absurda nesse país. Até 2016, dos livros publicados, 90% era publicado por pessoas brancas. E eu, às vezes, tenho que escutar: ai, por que você não publica mulher branca? Ai, porque você é feminista e está publicando Homem Negro. Eu falei: por que você publica Homem Negro? Eu falei: porque é feminismo negro, não é Clube da Luluzinha. Tem que ler o feminismo negro. E eu fico escutando umas coisas, muitos ataques que eu sofro é de gente incomodada dos livros da coleção estarem aí tudo quanto é lugar, gente. Na periferia, na faculdade,
nos exames para mestrado, para pós-graduação. Daí a galera fica querendo também atacar a gente de maneira muito assim, porque estão muito incomodadas. E eu sei quem são essas pessoas. Elas que pensam que eu não sei quem elas são, né? De editoras, pessoas que ficam aí com discursinho furado, distribuindo PDF. Não estou falando de gente que pode comprar, que não pode comprar e pegou um PDF, porque é depois de histórias que a gente está falando. Estou falando de gente que estava passando, correndo, disparando em grupos. Foi E eu falei, prejudicado. mas gente, passando. Aí o que, que é isso? O que, que acontece? Acontece que a Carla Cotirelli não ganha o dinheiro dela Uhum, como autora. uhum, Acontece que o pai Sidney deixa de ganhar, então as pessoas acham que a gente é a Amazon, né? E que a uhum. gente é um projeto independente. Então eles ficam. Aí você reclama, aí tá vendo? Tá reclamando que pessoas que não podem comprar o livro, sendo que eu não falei isso. E quem pode, eu falei, quem pode comprar tem que comprar, porque tem pessoas brancas que acham que está contribuindo muito com a luta antirracista, está passando PDF, Uhum, quando eles compram os livros de R$ 200. E o uhum. preço dos livros da coleção já é um preço militante, minha gente. Ou vocês acham que é fácil manter um livro a esse preço, quando as livrarias por 50% do lucro, quando a gente ganha muito pouco perto, eles não entendem como o mercado editorial funciona. Então as pessoas ficam no discurso, eles querem botar a mesma régua para nós, como se a gente fosse uma editora milionária, Pois é. né? Não é a mesma regra. Então fica Não, aí uma conversinha afiada, mas por quê que tem por trás disso? Ah, agora esses pretos estão aí, com a cara não. E preta é deles. exatamente a mesma lógica do YouTube. Se eles estão acessando agora as editoras, a gente tem que boicotar de alguma forma. Se eles, né? Exatamente, Muito exatamente. bom. Então vamos criar aí subterfúgios, né, para tirar a gente vai inventar essa mentirinha, mas vamos criar aí uma outras coisas para ver se a gente diminui. Né? Então, assim, esse é as coisas que infelizmente a gente tem que enfrentar, né? Minha irmã, estamos chegando ao fim da nossa 1 hora de live. Eu quero te agradecer, assim, porque a gente fala de coisas sérias, a gente fala de coisas sérias com leveza, com verdade. Então, fica legal, sabe? Não fica pesado. Agradecer muito, assim, você ter topado participar dessa abertura. Para mim é fundamental sempre te escutar, né? Você, sua coleção inteira, eu tenho tudo aqui, né? Feminismo Plurais, meu coração. Agora Dedê também está fazendo parte. Eu estou muito, muito Ah, feliz. Dedê! Tem uma grande também, outra amiga, sabe, gente? Só tem gente que eu amo nessa coleção. Muito obrigada, você nossa, enegreceu demais aqui o nosso momento. Eu estou muito, muito grata mesmo, Jamila. Obrigada. Eu que agradeço, minha irmã. Conta, pode contar sempre. Tamo juntas. Tem que escrever um livro, hein? Escreve que eu publico. Ah, você, olha, gente, o convite já está feito. Vou escrever em uma semana. E pensa aí um tema. Deixa eu só mandar um beijo para Adriana Vasconcelos, maravilhosa. Um grande beijo, te adoro. E agradecer a todos que acompanharam e agradecer você, minha irmã, pela oportunidade. Muito obrigada, minha irmã. Muito obrigada. Um beijo. Obrigada, gente. Vou tirar aqui, Jamila. Obrigada, irmã. Tchau. Tá bom. Como é que tira isso aqui? Eu sou péssima, viu? Eu sou péssima nisso aqui. Não vou mentir. Não tô acertando tirar. Mas enfim, vamos encerrar então, né? Tô acertando. Calma, calma, a gente encerra. Beijo, eu vou sair então. Obrigada, tchau. Só lembrando que essa live é produzida pelo Correio, que é um jornal também que tem outras ações como o Afro Fashion Day, que acontece anualmente, também faço parte, né, dessa rede aí de moda e empreendedorismo negro que o Correio faz parte. Beijo, tchau. Beijo.